A cada segundo que passa em algum lugar do planeta, dezenas de canetas idênticas a essa saem de uma fábrica e entram na mão de um desconhecido. Ninguém percebe, ninguém questiona. E é exatamente essa invisibilidade que transformou um objeto de centavos em um império bilionário. Toda grande fortuna corporativa costuma ter uma origem contada de forma bonita demais para ser inteiramente verdadeira. A da Bic não é diferente, mas o detalhe incômodo é que ela começa, na verdade, com o fracasso de outra pessoa. Em 1938, o jornalista húngaro László Bíró desenvolve, junto com o irmão químico, uma caneta esferográfica funcional, usando uma tinta mais viscosa, inspirada na tinta usada em jornais. A invenção é genuinamente engenhosa, mas Bíró nunca consegue transformá-la em um negócio de verdadeiro sucesso comercial em larga escala. Faltava a ele algo que, décadas depois, se revelaria decisivo: obsessão implacável pelos detalhes da fabricação em massa. O que aconteceu nos 5 anos seguintes raramente é contado com o devido peso. Uma equipe pequena, liderada por Bic, mergulhou em um processo de refinamento técnico quase obsessivo, testando incontáveis variações de um único componente, a esfera giratória na ponta da caneta. O desafio técnico era brutal para os padrões da época. A esfera precisava ter um encaixe com tolerância de milésimos de milímetro, girando de forma consistente para liberar exatamente a quantidade certa de tinta a cada movimento, sem vazar, sem entupir, sem falhar depois de algumas semanas de uso. Nenhuma máquina disponível no mercado conseguia atingir esse nível de precisão de forma economicamente viável. A solução de Bic foi radical: construir suas próprias máquinas de fabricação, do zero, especificamente calibradas para esse propósito. Antes mesmo de ter certeza de que o produto final seria comercialmente viável, é exatamente o tipo de aposta que a maioria dos investidores da época teria classificado como imprudente. Mas Bic não estava interessado em validação externa. Estava interessado em resolver o problema até o fim, custe o que custasse, em tempo e recursos próprios. Não existem registros detalhados de quantos protótipos foram descartados ao longo desses anos, nem de quantas vezes a equipe considerou abandonar o projeto diante de resultados frustrantes. O que existe é o resultado final: um mecanismo tão bem resolvido que, décadas depois, continua praticamente inalterado em sua lógica fundamental. Prova de que o trabalho de refinamento daquele período foi de fato definitivo. O que transforma essa história de sucesso em algo mais perturbador e mais estratégico do que parece à primeira vista é o que aconteceu depois. Marcel Bic não se contentou com um único produto vencedor. Ele extraiu da experiência da caneta uma fórmula replicável e passou a aplicá-la deliberadamente, categoria após categoria. Em 1973, chega ao mercado o isqueiro descartável Bic. Em 1975, o barbeador descartável. Em ambos os casos, a lógica de fundo é idêntica à da caneta: identificar um objeto que até então era caro, elaborado e reutilizável, e reconstruí-lo do zero como algo simples, barato, descartável. Um produto feito para ser usado, jogado fora e recomprado sem culpa, sem cerimônia, sem hesitação. Para viabilizar essa expansão em ritmo acelerado, a Bic investiu pesado em verticalização produtiva. Em vez de depender de fornecedores externos para componentes críticos, a empresa passou a controlar diretamente boa parte da própria cadeia de produção, incluindo, mais uma vez, a fabricação das próprias máquinas industriais usadas nas fábricas. Mas nenhum império construído sobre volume externo de vendas permanece livre de consequências reais. E a história da Bic guarda um capítulo desconfortável, muitas vezes deixado de fora das versões mais polidas dessa narrativa de sucesso. A partir da década de 1980, nos Estados Unidos, um padrão alarmante começa a se repetir nos noticiários locais: crianças pequenas, isqueiros Bic e incêndios domésticos, alguns deles fatais. O problema era estrutural. Os isqueiros descartáveis da marca eram fáceis demais de acionar, inclusive para crianças de 3, 4, 5 anos de idade. Não existia até então um mecanismo de segurança eficaz que impedisse isso. Ao longo da década seguinte, a empresa
enfrentou centenas de processos judiciais relacionados a esses incidentes. Documentos internos que vieram à tona sugeriram que a companhia já tinha ciência do risco antes de qualquer regulamentação obrigá-la a agir de forma sistemática. Apesar de todas essas controvérsias, o império segue de pé e continua crescendo. Hoje, estima-se que a BIC venda o equivalente a dezenas de canetas por segundo em mais de 160 países ao redor do mundo. Mais de 100 bilhões de unidades vendidas desde 1950. Um número tão grande que se torna quase impossível de visualizar de forma concreta. Para colocar esse número em perspectiva, se você enfileirasse todas essas canetas ponta a ponta, o comprimento resultante daria para contornar a circunferência da Terra centenas de vezes. E isso considerando apenas um dos 3 produtos principais da empresa, sem contar os bilhões de isqueiros e barbeadores vendidos ao longo do mesmo período. E talvez o detalhe mais inquietante de toda essa história seja este: essa máquina bilionária nunca precisou de campanhas publicitárias grandiosas, nunca precisou de embaixadores famosos, nunca precisou vender um estilo de vida ou um status social associado à marca. Ela conquistou o planeta inteiro através de algo muito mais silencioso e, de certa forma, muito mais eficiente: presença absoluta. Estar em cada banca de jornal, em cada caixa de supermercado, em cada papelaria de bairro, em cada gaveta esquecida, em praticamente qualquer país do mundo, rico ou pobre. Essa presença não aconteceu por acaso. Foi resultado de décadas de investimento silencioso em distribuição, acordos com distribuidoras locais em mercados emergentes, parcerias com pequenos comerciantes, presença logística construída país por país, muito antes da era do comércio eletrônico global facilitar esse tipo de expansão. Enquanto concorrentes gastavam em publicidade televisiva cara, a BIC investia em garantir que, fisicamente, o produto estivesse sempre ao alcance da mão. Enquanto outras marcas gastam fortunas tentando convencer o consumidor de que precisa de determinado produto, a BIC construiu um modelo em que essa pergunta simplesmente nunca precisa ser feita. O produto já está ali, esperando o momento exato em que alguém vai precisar dele e vai pagar por ele sem hesitar, porque o valor é baixo demais para gerar qualquer dúvida. Não existe glamour em uma caneta BIC. Não existe desejo de consumo associado a um isqueiro descartável. E é exatamente por isso que essa estratégia funcionou de forma tão perfeita. Ao longo de mais de 70 anos, a BIC nunca tentou competir pelo desejo do consumidor. Ela competiu por algo mais poderoso e muito mais difícil de derrubar: a inevitabilidade. E é esse tipo de relação com o consumidor, baseada em confiança automática e ausência quase total de atrito na decisão de compra, que a maioria das grandes marcas de tecnologia e moda gastaria bilhões de dólares tentando construir do zero, sem nunca conseguir replicar por completo. A BIC conseguiu algo parecido vendendo essencialmente plástico moldado em forma de objetos do cotidiano. No fim das contas, a verdadeira história da BIC não é sobre um produto brilhante, nem sobre um golpe de sorte, nem sobre uma ideia genial que surgiu do nada. É sobre a obsessão fria e calculada de um único homem que entendeu, antes de qualquer concorrente da sua época, uma verdade incômoda sobre o comportamento humano. O verdadeiro poder de mercado não está em ser desejado, está em ser tão barato, tão confiável, tão consistente e tão onipresente que ninguém nunca mais precisa parar para pensar 2 vezes antes de comprar. Essa lição, por mais simples que pareça, contradiz boa parte do que se ensina hoje sobre construção de marcas. Disse repetidamente que consumidores compram por identificação emocional, por status, por pertencimento a um grupo. A BIC construiu um dos maiores impérios de consumo da história, ignorando quase por completo essa lógica, apostando em vez disso em confiabilidade repetida, bilhões de vezes seguidas, sem nunca decepcionar o suficiente para perder a confiança conquistada. É uma lição desconfortável para qualquer setor que vive da ideia de reinvenção constante, de lançamentos chamativos, de campanhas caras tentando criar desejo artificial. A BIC prova silenciosamente há mais de 70 anos que existe outro caminho possível, mais discreto, menos glamuroso, mas igualmente capaz de gerar bilhões em receita ano após ano.
Esse, e não nenhum outro golpe de marketing genial, é o verdadeiro segredo por trás de um dos impérios mais discretos e mais lucrativos de todo o capitalismo moderno. E talvez seja justamente por isso que essa história incomoda um pouco, porque ela sugere que grandes impérios não precisam nascer de ideias revolucionárias ou de momentos de inspiração repentina. Às vezes, basta uma obsessão fria, sustentada por décadas, aplicada a algo tão simples que quase ninguém para questionar. E é assim, através de décadas de obsessão silenciosa por centavos, que uma simples caneta de R$2, criada por um homem que a maioria de nós jamais ouviu falar, se transformou em um dos impérios mais silenciosos e mais lucrativos de todo o mundo. Se essa história fez você olhar de um jeito diferente para a próxima caneta que pegar na mão, deixe o like agora mesmo. Isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais gente. Se inscreve no canal para não perder o próximo mergulho investigativo. E deixa aqui nos comentários qual outro objeto banal do seu dia a dia você acha que esconde uma história parecida com essa. Talvez seja um isqueiro, um clipe de papel, uma caixa de fósforos ou algo tão comum que você nem consegue lembrar a última vez que reparou nele de verdade. Escreve aqui embaixo. A gente lê todos os comentários e essa lista de sugestões literalmente decide qual vai ser o próximo mergulho investigativo do canal. E se você chegou até aqui, essa é a prova de que consegui te fazer olhar por 13 minutos para algo que até alguns instantes atrás provavelmente parecia banal demais para merecer atenção. É exatamente isso que esse canal busca: encontrar histórias reais escondidas dentro dos objetos mais comuns do seu dia a dia. Até o próximo vídeo!